Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Corbando Trindade e eu estou aqui para dar mais uma aulinha de geografia para vocês, falando hoje sobre a agricultura brasileira, dando uma pincelada de leve ali no Estatuto da Terra e na reforma agrária também. Esse assunto ele é bem condizente com os conteúdos do sétimo ano, então preste um pouquinho de atenção se você estiver no sétimo. E se você for aluno do nono ano e pretende fazer a prova do IFSUL, quando as atividades retornarem à sua normalidade, preste atenção também porque é um assunto bastante recorrente nas provas. Tá bom, pessoal? Vamos à aula? O Estatuto da Terra, que é o tema da aula de hoje, ele é então uma lei de 1964, né? E uh, ela dizia a respeito da ocupação e das relações fundiárias no nosso país, né? Lembrando que o Estatuto da Terra, então, ele foi escrito durante o governo militar, né? E ele regulamentava o direito ao acesso às porções de terra no nosso país, né? O Estatuto da Terra tinha como os principais objetivos, então, a aplicação da reforma agrária, que eu já vou falar sobre ela em seguida, e o desenvolvimento da agricultura. É bom sempre termos isso em mente. Tudo que eu falar aqui nesta aula de hoje está relacionado, então, com a agricultura no nosso país. A reforma agrária, por si só, ela trazia uma reorganização na distribuição de terras, né? Ela queria promover então uma distribuição de terras de uma maneira mais justa, né? E também manter a realização então da sua função social, que seria basicamente o bem-estar da coletividade, tá, pessoal? Vocês sempre têm que ter isso em mente. Através dessas leis, nós tivemos algumas denominações para determinados pedaços de terra, baseando-se no seu tamanho, né? Nós tínhamos o minifúndio, que ia de 0 a 10 hectares, depois tinha as pequenas propriedades, que iam de 10 a 100 hectares, depois a gente tinha as médias propriedades, que iam de 100 a 1000 hectares, e depois nós tínhamos as grandes propriedades, que aqui também podem ser chamadas de latifúndios, que iam acima de 1000 hectares. Só que aí foi descoberto uma coisa: o minifúndio ele não tinha os recursos o suficiente para abrigar e sustentar uma família completa. Nota-se que, de acordo com essas leis, quando nós falamos em família completa, estamos visualizando uma família de 4 pessoas adultas, tá? E por isso foi criado então o módulo rural, tendo o módulo rural como uma denominação que surgiu depois. O módulo rural, então, ele passou então a ser então a menor propriedade que possa abrigar o sustento de uma família completa. Ou seja, a utilização daquela terra para a subsistência, para o progresso social e para o progresso econômico daquela família. Portanto, a gente vai dizer então que a menor unidade de terra vai ser um módulo rural, mas o minifúndio não é um pouquinho menor? Sim, mas ele não configura ainda as características necessárias para ser um módulo rural. Quando o módulo rural foi criado, ele foi um pedaço de terra, no caso, dito maior que o minifúndio, ou seja, porque o minifúndio não tinha tamanho suficiente para sustentar aquela família, então o módulo rural era maior que o minifúndio, porém ele ainda era 600 vezes menor que um latifúndio. Por isso que está ali embaixo, então, no latifúndio 600 vezes maior que o módulo rural. Essas leis que foram criadas nessa época
davam alguns direitos também ao trabalhador do campo, como, por exemplo, direito a férias, direito a receber 13º e coisas desse tipo. Só que os grandes detentores da terra, né, os grandes fazendeiros, não queriam pagar isso aos seus funcionários. O que começou a acontecer? Eles começaram a demitir os funcionários, esses funcionários passaram a migrar para as cidades, aí nós tivemos um leve inchaço nas cidades por causa disso. E esses grandes produtores, né, esses grandes detentores da terra, passaram a contratar esses funcionários apenas na época de safra. Se trabalhasse o ano inteiro, ia ter que receber férias. Se trabalhasse o ano inteiro, ia ter que receber 13º. Contratando ele apenas no momento da safra, não configuraria férias, não configuraria 13º para eles, ou seja, eles não pagariam esses direitos, né, dos trabalhadores. Tá, pessoal? Então, assim, uma aulinha bem rápida sobre agricultura brasileira para vocês, foi basicamente isso. Lembrando, então, que esse Estatuto da Terra, então, ele foi escrito em 1964, né, durante o governo do João Goulart, que é esse aqui. Mas ele só foi tirado do papel e posto em prática no governo do presidente José Sarney, que é esse presidente que está aqui do lado. Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje era isso. Pessoal, então assim, vou pedir para vocês aí que, se não for inscrito no canal, se inscreva, curtam esse vídeo, compartilhem ele com os amigos, vamos fazer ele chegar naquelas pessoas que necessitam desse conhecimento. Lembrando a todos que eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp, aqueles que estiverem interessados em adentrar, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha nas minhas 2 últimas aulas que estarão ali do ladinho. Se você tiver alguma dúvida, quer mandar uma mensagem, gostaria que eu produzisse uma aula sobre algum assunto que eu ainda não falei aqui no canal, comenta aí embaixo. Estarei respondendo a todos e pensarei com bastante carinho em produzir um material para você. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma videoaula aqui na Escolinha do Cormano. Essa foi mais uma Dica do Cormano. E até a próxima.